Om Gyanathmirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadavaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramannubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shamasundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya. Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada, Paramahamsa Paribrajika Acharya, Ashtottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e a todo Shri Rupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandas Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 5, Antyalila, capítulo 5, verso 91. Um Brahmana da Bengala escreveu um drama sobre as características de Sri Chaitanya Mahaprabhu e, decidido a fazer o Senhor ouvi-lo, chegou com o seu manuscrito. O Brahmana era conhecido como Bhagavan Acharya, um dos devotos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, após encontrá-lo em Jagannatha Puri, o Brahmana passou a morar na casa de Bhagavan Acharya. O Brahmana era um conhecido de Bhagavan Acharya, que era um dos devotos de Mahaprabhu. E então, após encontrá-lo em Jagannatha Puri, o Brahmana passou a morar então na casa de Bhagavan Acharya. 93. Primeiro, o Brahmana induziu Bhagavan Acharya a ouvir o drama. E então, muitos outros devotos juntaram-se a Bhagavan Acharya para também ouvir. 94. Todos os Vaishnavas elogiaram o drama, dizendo: muito bom, muito bom. Eles desejaram que Chaitanya Mahaprabhu também ouvisse. 95. Costumeiramente, qualquer pessoa que compusesse uma canção, verso, obra literária ou poema sobre Chaitanya Mahaprabhu deveria primeiro levar isto a Swarupa Damodara Goswami, que então ouvi-lo-ia. Se fosse aprovado por Swarupa Damodara, poder-se-ia apresentá-lo a Sri Chaitanya Mahaprabhu. 97. Se houvesse algum indício de que as doçuras transcendentais sobrepunham-se de maneira contrária aos princípios da prática de Bhakti, Chaitanya Mahaprabhu não suportaria e ficaria muito irado.
9.8. Portanto, Chaitanya Mahaprabhu não ouvia nada sem que Swarupa Damodara primeiro ouvisse. O Senhor transformou esta etiqueta num princípio regulamentar. 9.9. Bhagavan Acharya sugeriu a Swarupa Damodara. Um Brahmana respeitável preparou um drama sobre Chaitanya Mahaprabhu, e que parece excepcionalmente bem composto. 100. Primeiro ouve-o, e se for aceitável para a tua mente, pedirei então que Chaitanya Mahaprabhu ouça. 101. E Swarupa Damodara, ele redarguiu. Querido Bhagavan Acharya, és um vaqueirinho muito liberal. Às vezes surge dentro de ti o desejo de ouvir qualquer espécie de poesia. 102. Nos escritos dos ditos poetas há em geral a possibilidade de sobreposição de doçuras transcendentais, ou seja, rasa abhasa, né? Ou rasa abhasa, que é quando há um conflito, né, entre raças, um conflito entre o que foi escrito, né, algo contraditório, né, que sobrepõe, né, duas raças diferentes, ou dois humores que não são compatíveis. Tá? Quando, portanto, as doçuras vão de encontro à compreensão conclusiva, ninguém gosta de ouvir semelhante poesia. 103. Um falso poeta que não tem conhecimento algum das doçuras transcendentais e da sobreposição de doçuras transcendentais não pode cruzar o oceano das conclusões do serviço devocional. 104. Um poeta que não conhece os princípios que regem a gramática, que não é familiarizado com os recursos metafóricos, especialmente aqueles empregados em drama, e que não sabe como apresentar os passatempos do Sr. Krishna, está condenado. Além do mais, os passatempos de Mahaprabhu são caracteristicamente difíceis de se entender. Quem aceitou os pés de lótus de Mahaprabhu como sua vida e alma pode descrever os passatempos do Sr. Krishna ou os passatempos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. 107. Ouvir a poesia de alguém desprovido de qualquer conhecimento transcendental e que escreve sobre os relacionamentos entre homem e mulher simplesmente causa infelicidade, ao passo que ouvir as palavras de um devoto inteiramente absorto em amor estático causa muita felicidade. 108. Rupa Goswami estabeleceu o modelo para se escrever dramas. Se um devoto ouve as porções introdutórias de seus 2 dramas, tem seu prazer transcendental intensificado. 109. A despeito da explicação de Swarupa Damodara, Bhagavan Acharya insistiu. Por favor, ouve o drama só uma vez. Caso o ouças, poderás considerar se é bom ou mau. 110. Por 2 ou 3 dias, Bhagavan Acharya insistiu em pedir que Swarupa Damodara ouvisse a poesia. Devido às suas repetidas solicitações, Swarupa Damodara fez questão de ouvir a poesia escrita pelo Brahmana da Bengala. 111. Swarupa Damodara Goswami sentou-se com outros devotos para ouvir a poesia. E então o poeta passou a ler o verso introdutório. 112. O verso diz: a Suprema Personalidade de Deus assumiu uma tez dourada e tornou-se a alma do corpo chamado Senhor Jagannatha, cujos olhos de lótus desabrochantes abrem-se em toda a amplitude. Dessa maneira, ele apareceu em Jagannatha Puri e deu vida à matéria bruta. Que este Senhor, Shri Krishna Chaitanya, Deva, outorgue-vos toda a boa fortuna.
Ao ouvirem o verso, todos que estavam ali presentes elogiaram o poeta, mas Swarupa Damodara pediu-lhe: por favor, explica este verso. O poeta disse: o Senhor Jagannatha tem um corpo belíssimo, e Chaitanya Mahaprabhu, que é excepcionalmente grave, é o proprietário desse corpo. (115) Chaitanya Mahaprabhu apareceu aqui em Nilachala, em Jagannatha Puri, para espiritualizar todo o mundo material embotado. Ao ouvirem isto, todos os presentes ficaram imensamente felizes, mas Swarupa Damodara, que foi o único a ficar muito triste, pôs-se a falar com muita ira. 117. És um tolo, disse ele. Trouxeste infortúnio para ti mesmo, pois não tens qualquer conhecimento da existência dos dois senhores, Jagannatha Deva e Chaitanya Mahaprabhu, e tampouco tens fé neles. No Swarupa Damodara, ele, só de ver a pessoa, ele já tem toda a fotografia, né? Já faz ali uma ultrassonografia da alma, né, da mente, e não precisa de muitos pormenores. Porém, para que ele não seja taxado de preconceituoso, ele precisa deixar que a pessoa se expresse em público, para só então ele poder, né, à frente de todos, né, desconstruir, né, aquelas falácias. Mas ele já estava resistente, ele já não queria, só de ouvir falar, ele já não queria ouvir. Mas respeitou Bhagavan Acharya, aceitou ouvir e agora manifestou o seu descontentamento. 118. O Senhor Jagannatha é inteiramente espiritual e pleno de bem-aventurança transcendental. Porém, comparaste-o a um embotado corpo destrutível, composto da energia externa e inerte do Senhor. Então, não devemos jamais pensar que Jagannatha ele é um simples ídolo, né, feito de madeira, né, como se fosse algo perecível, né, ou temporário. Não. Essa forma é uma forma transcendental. Ele é o próprio Senhor Supremo ali. Ele não é uma deidade. 119. Colocaste Chaitanya Mahaprabhu, que é a suprema personalidade de Deus, pleno de 6 opulências, no mesmo nível de um ser vivo comum. Ao invés de entenderes que ele é o fogo supremo, aceitaste-o como uma fagulha. 120. E Swarupa Damodara prosseguiu: por que cometeste uma ofensa contra o Senhor Jagannatha e Chaitanya Mahaprabhu, receberás um destino infernal. Não sabes como descrever a verdade absoluta, mas mesmo assim tentaste fazer isso. Por isso, deves ser condenado. Nossa, o final não foi do jeito que o Brahmana esperava, né? Fazer o quê? Mas o pior não foi nem isso. O pior é que, para todo mundo que ele recitou antes, houve uma satisfação, né? Todos gostaram da poesia dele, inclusive ali na hora, né? Então isso já mostra que as pessoas, elas não têm o conhecimento profundo, gostam de alguma coisa e acham que isso é de fato algo fidedigno, algo genuíno, né? Mas você precisa de um especialista, né, para poder remover, né, todas as possíveis os possíveis equívocos ali presentes, inclusive o equívoco da compreensão, né, do próprio equívoco, né, que é o principal, porque o público ele tira pelo seu próprio nível, né? Então ele não consegue perceber algo de errado porque nele mesmo não há aquele conhecimento também para julgar. Então ambos estão no mesmo barco.
121, ele disse: estás na mais completa ilusão, pois distinguiste entre o corpo e a alma de sua onipotência, que é o Senhor Jagannatha e seu Chaitanya Mahaprabhu. Isto é uma ofensa. Então, o que ficou claro nesse primeiro verso é que ele tinha dito, né, que ambos tinham alma, né, e que se manifestavam nesse mundo. Eles não têm alma. Eles são seres absolutos. Não há alma, não há corpo, há simplesmente um ser absoluto e perfeito. 122. Em tempo algum há distinção entre o corpo e a alma da Suprema Personalidade de Deus. Sua identidade pessoal e seu corpo são feitos de energia espiritual bem-aventurada. Não há distinção alguma entre eles. Então, aqui ele corrobora o que eu falei. Não tinha nem lido, mas é algo que é óbvio para nós, né? 123. Jamais há qualquer distinção entre o corpo e a alma da Suprema Personalidade de Deus. Aí ele cita um verso do Srimad Bhagavatam, 3.9.3 e 4. Versos que foram falados pelo Senhor Brahma. Brahma diz: ó meu Senhor, não consigo imaginar uma forma superior à vossa atual forma de bem-aventurança e conhecimento eternos. Em vossa refulgência do Brahman pessoal, não há mudança eventual e tampouco alguma deterioração da potência interna. Rendo-me a vós, porque se, por um lado, orgulho-me de meu corpo e sentidos materiais, vossa onipotência é a verdadeira causa da manifestação cósmica. Apesar disso, a matéria nem vos toca. Esta atual forma, ou qualquer forma transcendental expandida por Sri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, traz a mesma boa fortuna para todos os universos. Como manifestastes esta forma transcendental eterna, na qual meditam vossos devotos, ofereço-vos, portanto, minhas respeitosas reverências. Aqueles que se destinam a serem despachados rumo ao inferno não dão importância à vossa forma pessoal, pois vivem especulando sobre temas materiais. 126. Ao passo que Krishna, a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, é pleno de bem-aventurança transcendental, possui em toda a plenitude todas as 6 opulências espirituais e é o amo da energia material. A pequena alma condicionada, que vive infeliz, é serva da energia material. A Suprema Personalidade de Deus, o Controlador Supremo, é sempre pleno de bem-aventurança transcendental e sempre se faz acompanhar das potências conhecidas como Ladini e Samvit. Contudo, a alma condicionada está sempre coberta pela ignorância e vive sendo incomodada pelas 3 classes de misérias. Assim, ela é um repositório de todas as espécies de tribulações. 128. Ao ouvirem esta explicação, todos os membros da Assembleia ficaram tomados de espanto. Swarupa Damodara Goswami falou a verdade insofismável. Todos admitiram. O Brahmana da Bengala, ao descrever erroneamente o Senhor Jagannatha e o Senhor Chaitanya, cometeu uma ofensa. 129. Ao ouvir esta reprimenda da parte de Swarupa Damodara, o poeta bengali ficou envergonhado, temeroso e embasbacado. Na verdade, sentindo-se como um pato na sociedade de cisnes brancos, ele emudeceu. 130. Ao ver a tristeza do poeta, Swarupa Damodara, que por natureza tinha muito bom coração, aconselhou-o de modo que ele pudesse extrair algum benefício. Ou seja, que ele pudesse aprender com isso de alguma forma. Né? Então, 131. Se desejas compreender o Srimad Bhagavatam, disse ele,
deves aproximar-te de um Vaishnava autorrealizado e ouvi-lo. Podes fazer isto ao te refugiares irrestritamente nos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, esse é um verso famoso, né, que é muito citado, que diz: Jaha Bhagavat Paro Vaishnavirasthane Ekantashray Koro Chaitanya Charane. Se você quiser ouvir o Srimad Bhagavatam e conhecer as verdades ali contidas, você deve fazer isso estudando, né, com um Vaishnava autorrealizado. Outras pessoas não entendem o Srimad Bhagavatam, não têm autoridade para discursar sobre o Bhagavatam. Tá? E assim, você deve se abrigar, né, nos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então ele fala para o poeta: olha, ao invés de você ficar especulando, querendo achar um monte de coisa, né, do que a verdade, etc, etc, olha, se abriga nos Vaishnavas, seja humilde, siga sob a orientação de um Vaishnava elevado, instruído, né, e compreenda, né, da maneira correta. Tá? É muito comum na Índia, quando a gente viaja pregando, enfim, de modo geral, é muito comum na Índia pessoas desse nível, né? Muitos especuladores, falsos poetas, falsos filósofos, falsos profetas, falsos devotos, né? Falsos eruditos, né? Cada qual com a sua própria especulação, tentando dar interpretações das mais variadas, né? Fazendo um grande malabarismo, né? Intelectual para conseguir expressar algo diferente, algo novo, né? Mas que não tem nada de verdadeiro, né? Tem muito pela Índia. Para vocês terem uma ideia, o próprio Bhagavad Gita tem mais de 700 comentários. Foi por isso que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, ele escreveu o Bhagavad Gita como ele é. O subtítulo é Bhagavad Gita, daí o subtítulo como ele é. Ou seja, não há interpretação. Ele não trouxe nada de novo, não é uma interpretação nova, né, própria dele. Né? Não, é simplesmente o que Krishna disse, né, corroborado por outras escrituras sagradas, né, que estão na mesma sintonia. Então, não tem uma interpretação. É a verdade tal qual ela é. Né? Krishna disse isso e ponto. Né? E Krishna, ele se faz entender por ele mesmo. Krishna não precisa de um interlocutor. Né? Só que, devido à ignorância das pessoas, elas não conseguem acessar de fato o que Krishna quer dizer. A questão toda é essa. Né? Krishna, ele é muito claro quando você chega naquele nível de conseguir entender essa clareza. Né? Não é que ele fala em códigos, de maneira enigmática, e você precisa, né, fazer contas, né, astronômicas para poder chegar numa conclusão possível, né, analisar códigos ocultos nas letras do Bhagavad Gita. Isso não existe. Né, como fazem com a Bíblia, como fazem com um monte de livros. Isso não existe. O Bhagavad Gita é cristalino, direto, né, objetivo, né, só que é necessário um mínimo, né, de capacidade, não é intelectual não, é devocional, né, porque esse conhecimento é o conhecimento que é revelado para os devotos. O próprio Krishna diz: Bhajatam priti purvakam dadhami buddhi jagantam. Para aqueles que me adoram com muito amor, eu lhes dou a inteligência, né? Eu lhes dou a capacidade, né, intelectual para compreender o caminho e chegar até mim. Então, é Krishna que dá essa misericórdia. Sem essa misericórdia, não há conhecimento que possa entrar na sua cabeça. O que dirá do seu coração.
Então vamos dar sequência. 133. Tua erudição só será exitosa se seguires os princípios de Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos. Então serás capaz de, sem nenhuma contaminação material, escrever sobre os passatempos transcendentais de Krishna. 134. Compuseste este verso introdutório para a tua grande satisfação, porém o significado por ti expresso está cheio de ofensas, tanto ao Senhor Jagannatha quanto a Shri Chaitanya Mahaprabhu. 135. Desconhecendo os princípios reguladores, escreveste algo irregular, mas Sarasvati, que é a deusa da sabedoria, recorreu às tuas palavras para oferecer suas orações ao Senhor Supremo. Então, esse poeta ele tinha tendências mayavadis, tá? E o Swarupa Damodara ele ressalta isso, né? 136. Às vezes, os demônios e mesmo o Senhor Indra, o rei dos céus, repreendiam Krishna, mas Mãe Sarasvati, aproveitando-se de suas palavras, oferecia orações ao Senhor. Vamos entender um pouco melhor o que está querendo dizer aqui. Sarasvati, ela é a deusa do conhecimento. Ela é responsável por todo o conhecimento. E o que é conhecimento em si? Conhecimento é conhecer Krishna, conhecer a verdade. Isso é conhecimento. Então, mesmo quando alguém tenta maldizer Krishna, ainda assim Sarasvati pode se aproveitar dessa oportunidade para, de fato, manifestar algo na boca daquela pessoa que seja positivo e favorável a Krishna. Então, ele dá aqui um exemplo no verso 137. O Senhor Indra disse: esse Krishna, que não passa de um ser humano comum, é tagarela, infantil, cínico e ignorante, embora considere-se muito culto. Ao aceitá-lo, os vaqueiros de Vrindavana ofenderam-me. Isto não foi muito interessante para mim. Aceitá-lo aqui no caso foi quando os Brajavasis resolveram fazer a adoração para Govardhana e não fizeram o puja para Indra. Tá? Então seguiram a orientação de Krishna para adorar Govardhana e cancelar o puja para Indra. 138. Indra, o rei dos céus, ficando muito orgulhoso de suas opulências celestiais, passou a agir como um louco. Portanto, destituído de sua inteligência, não pôde abster-se de falar disparates contra Krishna. Assim Indra pensou: castiguei Krishna adequadamente e difamei-o. Porém, Sarasvati, que é a deusa da sabedoria, aproveitou a oportunidade para oferecer orações a Krishna. 140. A palavra Vachala é utilizada para se referir à pessoa que pode falar segundo a autoridade védica. A palavra Balisha significa inocente. Apesar de ter sido Krishna quem falou o conhecimento védico, mesmo assim, ele sempre se apresenta como um menino inocente e simples. Então, de que maneira Sarasvati ela se aproveita da situação? Porque o sânscrito ele permite o quê? Diferentes significados, até mesmo opostos, com a mesma palavra. Tá? Então, ela entra na mente daquela pessoa que está tentando blasfemar Krishna, e ela faz com que ele utilize certas palavras que podem ter um significado positivo, para quem entende, e para quem vê por esse outro ângulo. Então foi isso que Swarupa Damodara falou para esse Brahmana. Falou: olha,
você não teve a intenção de cometer algum erro, mesmo assim cometeu um erro grave. Mas Sarasvati pode ter também tentado utilizar, né, a sua poesia para glorificar, né, Chaitanya Mahaprabhu e Jagannatha. 141. Quando não há nenhuma outra pessoa para receber reverências, pode-se chamar alguém de Anamra, ou aquele que não presta reverências a ninguém. É este o significado da palavra Stabda. E, por não se encontrar ninguém que seja mais erudito do que Krishna, pode-se chamá-lo de Agya, dando a entender que nada lhe é desconhecido. 1.4.2. Então essa foi a análise do verso que Indra falou, né? Pode-se usar a palavra Panditamani para indicar que Krishna é honrado mesmo pelos acadêmicos eruditos, pelos panditas, né? Não obstante, devido à afeição por seus devotos, Krishna aparece como um ser humano comum, podendo assim ser chamado de Martya. 1.4.3. O demônio Jarasandha. Então, o demônio Jarasandha, ele atacou Krishna dizendo: és o mais baixo dos seres humanos, não lutarei contigo, pois mataste teus próprios parentes. 1.4.4. Aqui, Mãe Sarasvati pega a palavra Purushadama e usa como Purushottama, aquele a quem todos os homens estão subordinados. Ignorância ou Maya pode ser chamada de Bandhu, pois ela enreda todos no mundo material. Por isso, utilizando a palavra Bandhuhan, Mãe Sarasvati diz que o Senhor Krishna é o demolidor de Maya. Shishupala também blasfemou Krishna dessa maneira, mas Sarasvati, a deusa da sabedoria, ofereceu suas orações a Krishna, mesmo com essas palavras. Dessa maneira, apesar de, segundo tua versão, teu verso ser blasfemo, Mãe Sarasvati aproveitou-se dele para oferecer orações ao Senhor. Não há diferença alguma entre Jagannatha e Krishna, mas aqui o Senhor Jagannatha é apresentado como uma pessoa absoluta, aparecendo em uma forma de madeira. Portanto, ele não se move. Assim, o Senhor Jagannatha e Chaitanya Mahaprabhu, embora apareçam como dois, são uma só pessoa, pois ambos são Krishna, que é apenas um. 150. O desejo supremo de libertar o mundo inteiro converge em ambos, e por essa razão eles são a mesma coisa. Para libertar todas as pessoas que no mundo estão materialmente contaminadas, esse mesmo Krishna, sob a forma móvel, adveio como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. 152. Quem visita o Senhor Jagannatha livra-se da existência material, mas nem todos os homens de todas as regiões podem ir a Jagannatha Puri ou serem admitidos ali. No entanto, Chaitanya Mahaprabhu move-se de uma a outra região, pessoalmente ou através de seu representante. Dessa maneira, como o Brahman móvel, ele liberta todas as pessoas aprisionadas ao mundo. 154. Acabo assim de explicar o significado a que se propôs Mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria. Foi tua grande fortuna teres descrito o Senhor Jagannatha e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu dessa maneira. Então, Swarupa Damodara deu ali, né, uma solução assim, que foi milagrosa, né? Ele salvou a vida daquele Brahmana que, né, já não tinha mais para onde correr. Mas agora ele disse que pelo menos Sarasvati, né, se aproveitou daquelas palavras para glorificar
o Senhor Supremo. 155. Às vezes, ao desejar repreender Krishna, a pessoa eventualmente pronuncia o santo nome, e assim o santo nome torna-se a causa de sua liberação. Tem muitos que xingam Krishna, que esbravejam, e ao falar o nome de Krishna, essa pessoa ela é beneficiada. Assim como aquelas pessoas que criticam os Vaishnavas e dizem: esses Hare Krishnas fazem isso, são assim, assim, assim. Quando elas falam esses Hare Krishnas, elas estão falando o mantra, os nomes, os santos nomes, Hare Krishna. E isso ajuda elas espiritualmente. Ao ouvir esta explicação apropriada de Swarupa Damodara Goswami, o poeta bengali caiu aos pés de todos os devotos e, com uma palha em sua boca, refugiou-se neles. 157. Logo após, todos os devotos aceitaram sua companhia, explicando seu comportamento humilde. Apresentaram-no então a Chaitanya Mahaprabhu. Então o Brahmana conseguiu até se sair bem. Foi humilde, se jogou ao chão, prestou reverências, colocou uma palha entre os dentes, que é sinal de humildade, tá? E assim conseguiu conquistar ali o afeto dos Vaishnavas locais. Mas ele parou assim na beira do precipício, só não caiu por um milagre. 158. Pela misericórdia dos devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, aquele poeta bengali abandonou todas as outras atividades e permaneceu com eles em Jagannatha Puri. Quem pode explicar a misericórdia dos devotos de Chaitanya Mahaprabhu? 159. Dessa maneira, acabo de fazer a narração relacionada a Pradyumna Mishra e de como, seguindo a ordem de Chaitanya Mahaprabhu, ele escutou as conversas sobre Krishna faladas por Ramananda Rai. Dentro da narração, expliquei as características gloriosas de Ramananda Rai, através de quem Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente descreveu os limites do amor estático por Krishna. No decorrer da narração, falei também sobre o drama do poeta da Bengala. Apesar de ele ser ignorante, não obstante, devido à sua fé e humildade, obteve o abrigo de Chaitanya Mahaprabhu. Então é importante dizer que esse Brahmana, ele só conseguiu se salvar porque ele não tinha inveja do Senhor Supremo, como os Mayavadis têm de verdade. Tá? Então, você pode ser um Mayavadi por ignorância ou por convicção. Então, porque ele tinha fé e muita humildade, ele tinha apenas o quê? Um erro de compreensão do Siddhanta da coisa. Mas o coração dele tinha devoção pelo Senhor Supremo. Tá? Então, por isso, os devotos aceitaram ele e Mahaprabhu também. 162. Os passatempos do Senhor Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu são a essência do néctar. Do riacho de um de seus passatempos fluem centenas e milhares de ramificações. Qualquer pessoa que, com fé e amor, leia ou ouça esses passatempos, pode entender a verdade sobre o serviço devocional, os devotos e as doçuras transcendentais dos passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. 164. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Das, narro o Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Então aqui termina o capítulo 5. Vamos então para o capítulo 6. O encontro de Chaitanya Mahaprabhu com o Raghunatha Dasa Goswami. Agora aqui é um dos pontos altos do Chaitanya Charitamrita. Raghunatha Dasa Goswami, ele é um dos 6 Goswamis de Vrindavana e ele é o segundo mais importante depois de Rupa Goswami. Tá? Por isso que, ao final de cada capítulo, e na abertura do livro,
Krishnadas Kaviraj Goswami, que é o autor do Chaitanya Charitamrita, ele presta reverências a Rupa e Raghunatha Goswamis. Como eu acabei de ler, orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha Goswamis, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadas, narro o Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Então, Rupa e Raghunatha Dasa Goswamis são os principais dos 6 Goswamis, tá? E nós vamos entender aos poucos o porquê disso. Tá? Bom, quando nós já lemos sobre Rupa Goswami, né, a parte de Rupa Goswami já ficou totalmente esclarecida. Agora vamos conhecer então um pouco mais sobre Raghunatha Dasa Goswami. No começo do Chaitanya Charitamrita tem, né, a descrição também de Raghunatha Dasa, tem outros passatempos. E agora vamos então para o passatempo em que ele vai se encontrar com Mahaprabhu. Ele consegue fugir de casa, né, e vai se encontrar com Mahaprabhu. Verso 1. Com as cordas de sua misericórdia imotivada, Chaitanya Mahaprabhu valeu-se de um artifício para libertar Raghunatha Dasa Goswami do escuro poço da repugnante vida familiar. Ele converteu Raghunatha Dasa Goswami em um de seus associados pessoais, colocando-o aos cuidados de Swarupa Damodara Goswami. A ele ofereço minhas reverências. 2. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Shri Advaita Acharya, e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Dessa maneira, o Senhor Gaurachandra, juntamente com seus associados, realizou diversos passatempos em Jagannatha Puri, em muitas variedades de prazeres transcendentais. 4. Embora sentisse dores de separação por Krishna, Chaitanya Mahaprabhu não deixava ninguém perceber esses sentimentos, pois temia que seus devotos ficassem tristes. Então, o estado, né, emocional de Mahaprabhu é sempre sentindo saudades de Krishna. Por quê? Porque ele está no humor de Radha. Mahaprabhu está sempre no humor de Radha. 5. É impossível alguém descrever as transformações pelas quais o Senhor passou ao manifestar intensa tristeza devido à saudade que sentia de Krishna. 6. Quando o Senhor sentia agudamente as dores de estar separado de Krishna, apenas as conversas com Ramananda Rai e as doces canções de Swarupa Damodara mantinham-no vivo. Então, sempre nós tínhamos com ele Swarupa Damodara e Rai Ramananda, sempre junto com Mahaprabhu, especialmente quando Mahaprabhu ficava à noite no quarto dele, no local chamado Gambhira. Tá? Então lá, Swarupa Damodara, que é Lalita, e Ramananda Rai, que é Vishaka, recitam diversos versos das Escrituras Sagradas, estimulando esse humor de Mahaprabhu, né, que era o humor de Srimati Radhika. Porque as duas são as principais amigas de Srimati Radhika e conhecem muito bem ela. Então eles estimulavam, né, Mahaprabhu da melhor maneira possível. Verso 7. Porque o Senhor permanecia com vários devotos durante o dia, sua mente, de alguma forma ou de outra, sempre se distraía. Porém, à noite, as dores da separação de Krishna se intensificavam muito rapidamente. Então, cada noite para Mahaprabhu era uma eternidade, era o fim do mundo, entende? E Swarupa Damodara e Ramananda Rai, eles tinham que não só estimular da maneira correta, mas também acalmar e controlar, né, os humores impetuosos, né, de Mahaprabhu.
que por muitas vezes ficava descontrolado. 8. Duas pessoas, Ramananda Rai e Swarupa Damodara, permaneciam com o Senhor para pacificá-lo, recitando diferentes versos sobre os passatempos de Krishna e cantando canções apropriadas para a sua satisfação. Outrora, quando o Senhor Krishna esteve pessoalmente presente, Subala, um de seus amigos vaqueirinhos, deu-lhe muita felicidade quando ele sentia saudades de Radharani. Da mesma forma, Ramananda Rai proporcionou felicidade a Chaitanya Mahaprabhu. 10. Outrora, quando Srimati Radharani sentia dores de separação de Krishna, Lalita, sua companheira inseparável, mantinha-a viva, auxiliando-a de diversas maneiras. Assim também, quando Chaitanya Mahaprabhu sentia as emoções de Radharani, Swarupa Damodara ajudou a manter-se vivo. Verso 11. Descrever a posição afortunada de Ramananda Rai e Swarupa Damodara é extremamente difícil. Eles ficaram famosos como amigos intimamente confidenciais de Chaitanya Mahaprabhu. Então vejam bem, esses sentimentos de saudade, devido à separação de Radha e Krishna, quando Krishna deixou Vrindavan, não são sentimentos fracos, nem sentimentos comuns. Não, é algo extremamente forte, muito mais do que qualquer saudade que algum ser vivo possa sentir. Tá? Isso é algo transcendental e que gera transformações muito intensas de êxtase. E vocês vão ver mais à frente a descrição do comportamento de Mahaprabhu. Algo extremamente incomum, assim, quase que uma aberração. 12. Dessa maneira, o Senhor desfrutava a sua vida com seus devotos. Então, ouçam agora como Raghunatha Dasa Goswami encontrou-se com o Senhor. 13. Quando Raghunatha Dasa, durante sua vida familiar, foi ter com Chaitanya Mahaprabhu em Shantipura, lá na casa de Advaitacharya, lembram? O Senhor, por sua misericórdia imotivada, deu-lhe instruções valiosas. Então, quando Mahaprabhu, após ter recebido o sannyasa, ele queria ir para Vrindavana, lembram? Mas Nityananda enganou ele e levou ele para Shantipura, na casa de Advaitacharya. E lá, vários devotos de Navadvipa vieram, inclusive a mãe de Mahaprabhu também veio, e ficaram ali por 7 dias, fazendo festival, enfim, confraternizando. E Raghunatha Dasa Goswami, que era bem jovem na época, também foi ver Chaitanya Mahaprabhu. Tá? E ele, naquela época, perguntou para Mahaprabhu se poderia acompanhá-lo. Mas Mahaprabhu disse não. Volte para casa, não está na hora ainda de você deixar a sua casa. Ou seja, internamente viva a sua vida devocional, internamente sempre medite em Radha e Krishna, esteja sempre sintonizado, mas externamente comporte-se como uma pessoa normal. Tá? E quando chegar a hora, Krishna fará os arranjos para que você possa, então, deixar a sua casa e se encontrar comigo. Foi essa instrução que Mahaprabhu deu. É basicamente essa. Então Mahaprabhu disse, ao invés de tornar-se um falso renunciado, Raghunatha Dasa, seguindo as instruções do Senhor, voltou para sua casa e representou ser um verdadeiro homem de negócios. Então ele seguiu a ordem de Mahaprabhu. 15. Mesmo em família, Raghunatha Dasa, em seu íntimo, era um renunciado, mas externamente não manifestava essa renúncia. Ao contrário, agia tal qual um homem de negócios comum.
Vendo isto, seus pais ficavam satisfeitos. Então lembram, os pais de Raghunatha Das eram Hiranya e Govardhana Majumdara, né? Ou seja, aqueles dois em cuja casa, né, o Gopal Chakravarti ofendeu o Srila Haridas Thakur, né? E depois que era o coletador de impostos, né? Então, o pai deles, eles, apesar de serem Vaishnavas, assim, eles eram conhecidos como Vaishnava Prai, ou seja, externamente diz que gosta, diz que tem fé, mas quando o filho quer se render a Mahaprabhu, que é o Senhor Supremo, eles não aceitam, né? Porque querem um filho dentro de casa, seguindo, né, os passos deles, né, dos pais e tal, né, aquela coisa. Eles não têm a fé de deixar que o filho se renda e viva só em Bhakti. Então, eles, apesar de serem vistos como devotos, eles não são devotos de coração de fato. Tá? Então, eles eram conhecidos como Vaishnava Prai, né? Ou devotos apenas no nome. Tá? Então, quando o Raghunatha Dasa quis fugir de casa, quis deixar, não fugir, mas quis deixar a casa para renunciar, o pai resolveu prendê-lo, né? Decidiu prendê-lo, né, para mantê-lo ali cativo, né? Então ele teve que passar, né, a agir de maneira, né, artificial, para que ele pudesse pelo menos ter um pouco mais de liberdade ali, né? Eles eram muito ricos, né, tinham muito dinheiro, inclusive a esposa que arranjaram para Raghunatha Das Goswami era belíssima, tal qual uma Miss Universo, como meu Gurudeva dizia, e então ele tinha todas as opulências ali disponíveis para ele, mas ele não tinha nenhum interesse. Então ele teve que esperar, né, uma hora apropriada para conseguir fugir de casa. Ao receber a mensagem de que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu tinha regressado de Mathura, Raghunatha Dasa fez tudo o que pôde para ir até os pés de lótus do Senhor. 17. Nessa época, um oficial muçulmano coletava os impostos de Saptagram. 18. Quando Hiranyadasa, o tio de Raghunatha Dasa, fez com o governo um acordo para coletar impostos, o coletor de impostos muçulmano, tendo perdido sua posição, ficou se mordendo de inveja dele. 19. Hiranyadasa coletava 2 milhões de moedas e, portanto, deveria entregar 1.500.000 ao governo. Entretanto, entregava apenas 1.200.000, obtendo assim um lucro extra de 300.000 moedas. Ao perceber isto, o coletador de impostos muçulmano, que era turco, tornou-se o seu rival. Então ele foi caguetar o tio de Raghunatha Das. Então você vê que, além de tudo, ainda era desonesto, né? Não tinha qualidade Vaishnava de fato. Verso 20. Após enviar um relatório confidencial ao tesouro do governo, o coletor de impostos muçulmano convocou o ministro encarregado. Então ele chegou e, ansioso para prender Hiranyadasa, mas este não se encontrava em casa. Por isso, então, o coletor de impostos prendeu o Raghunatha Dasa. Então, Raghunatha Dasa ele foi preso no lugar do tio dele, né, que devia dinheiro para o governo. 21. Todos os dias o muçulmano castigava o Raghunatha Dasa e dizia-lhe: traze teu pai e seu irmão mais velho, pois se assim não fizeres, serás punido. Ele queria espancá-lo, mas assim que via o rosto de Raghunatha, ele mudava de ideia e não conseguia bater nele. O Raghunatha tinha uma expressão doce,
né, humilde, elevada, né, espiritualmente, e isso não conseguia alimentar aquela ira, né, do coletor de impostos, do fiscal, né, do governo, e ele sempre desistia de bater em Raghunatha Das. Queria que ele fizesse alguma coisa, que ele, né, denunciasse o tio dele. 23. Na verdade, o fiscal ele tinha medo de Raghunatha Dasa, pois Raghunatha Dasa pertencia à comunidade Kayasta, que é uma casta, né, que tem, chamada Kayasta. Embora o agredisse verbalmente, o fiscal tinha medo de espancá-lo. A comunidade Kayasta é muito aristocrática, né? Tinha muita influência no povo local. Então, se fizessem alguma coisa contra Raghunatha Das, poderia haver uma espécie de, como se diz, de mobilização, né, popular para revidar, né? Enquanto isso transcorria, Raghunatha Dasa arquitetava um plano para escapar. Então, com muita humildade, ele apresentou o seguinte pedido aos pés do fiscal muçulmano. 25. Ele disse: meu caro senhor, tanto meu pai como meu irmão mais velho, deles são teus irmãos. Todos os irmãos sempre estão discutindo por causa de alguma coisa. Às vezes os irmãos brigam entre si e outras vezes têm relações amistosas. Ninguém sabe quando é que tais mudanças ocorrerão. Assim, tenho certeza de que, embora hoje estejais brigando, amanhã todos vós estareis sentados juntos, pacificamente. Assim como eu sou filho de meu pai, também sou teu filho. Dependo de ti e és o meu tutor. Um tutor punir a pessoa que ele mantém não é muito bom. És entendido em todas as escrituras sobre isso. Na verdade, és como um santo vivo. Então, o Raghunatha Dasa começa a usar ali de uma retórica apelativa, dizendo que haviam laços familiares entre, né, as duas famílias, entre o fiscal e o pai e o tio dele, e que, portanto, ele era como se fosse um filho para aquele fiscal muçulmano, e que não era justo que ele o castigasse e mantivesse preso. 29. Ao ouvir a voz suplicante de Raghunatha Dasa, o coração do muçulmano sensibilizou-se. Ele começou a chorar e as lágrimas rolaram por sua barba. O muçulmano disse a Raghunatha Dasa: a partir deste dia és meu filho. Hoje darei um jeito de libertá-lo. 31. Após informar ao ministro, o muçulmano libertou Raghunatha Dasa e, em seguida, cheio de afeição, começou a falar para ele. 32. O irmão mais velho de teu pai é pouco inteligente, disse ele. Ele tem 800.000 moedas, mas, como também sou um sócio, ele deveria dar-me uma parte disto. 33. Agora vai e arranja um encontro entre mim e teu tio. Que ele faça o que mais lhe aprouver. Dependerei por completo da decisão que ele tomar. 34. Raghunatha Dasa providenciou o encontro entre seu tio e o muçulmano. Ele resolveu o problema e tudo transcorreu pacificamente. Dessa maneira, Raghunatha Dasa passou um ano vivendo tal qual um negociante de primeira classe. Mas no ano seguinte, novamente decidiu sair de casa. Bom, então a gente vai parar por aqui e damos sequência na próxima aula então. Ok? Uma boa noite a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyasya kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.